Você já percebeu que algumas pessoas conseguem atravessar críticas, conflitos, rejeições e momentos de pressão sem perder o equilíbrio, enquanto outras são completamente dominadas pelas próprias emoções? O que diferencia esses dois grupos não é sorte, talento ou personalidade. É algo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, invisível para a maioria das pessoas. Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Hoje você descobrirá os 8 hábitos que costumam estar presentes em pessoas que desenvolveram uma inteligência emocional acima da média, características observadas há décadas por grandes estudiosos da mente humana e do comportamento. Ao longo deste vídeo, você entenderá por que algumas pessoas raramente se deixam manipular, porque conseguem tomar decisões mais inteligentes sob pressão, como lidam com críticas sem se destruir emocionalmente e qual é o padrão psicológico que permite manter o controle mesmo quando tudo ao redor parece caótico. Talvez você descubra que está cometendo erros emocionais que se repetem há anos sem perceber, ou talvez identifique hábitos que já fazem parte da sua vida. De qualquer forma, cada tópico revelará um mecanismo psicológico capaz de transformar a forma como você entende suas emoções, seus relacionamentos e a si mesmo. Seja bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. E preste muita atenção ao último hábito, porque ele costuma ser o divisor de águas entre quem é controlado pelas circunstâncias e quem aprende a controlar a própria mente. Você já percebeu como algumas pessoas parecem carregar um peso invisível o tempo todo? Elas acordam cansadas, passam o dia pensando demais em conversas que já aconteceram, ficam imaginando o que os outros pensam delas, e quando chega a noite, a mente continua funcionando como se estivesse presa em um ciclo sem fim. Talvez isso aconteça com você mais do que gostaria de admitir. Basta uma mensagem respondida de forma diferente, uma crítica aparentemente simples ou até um olhar estranho de alguém para que sua mente comece a criar dezenas de interpretações. E quanto mais você pensa, mais difícil fica encontrar paz. O problema é que a maioria das pessoas acredita que está apenas tentando entender melhor as situações, quando na verdade está sendo arrastada por emoções que assumiram o controle sem que ela perceba. É como dirigir um carro acreditando estar no volante, enquanto outra força invisível escolhe a direção por você. O mais curioso é que isso raramente começa em grandes acontecimentos. Na maioria das vezes, nasce em pequenos momentos do cotidiano, uma comparação nas redes sociais, uma sensação de rejeição, a necessidade constante de aprovação ou o medo de decepcionar alguém. Aos poucos, a mente passa a reagir automaticamente, transformando situações comuns em fontes de ansiedade, frustração e desgaste emocional. E existe um detalhe que quase ninguém percebe: as pessoas emocionalmente mais fortes não são aquelas que sentem menos. Elas apenas desenvolveram uma forma diferente de lidar com aquilo que sentem. E é justamente aí que começa uma mudança que pode alterar completamente a maneira como você enxerga suas emoções, seus relacionamentos e até as decisões que toma todos os dias. Talvez você esteja adiando uma mudança que sabe que precisa fazer. E o pior é que não falta vontade, falta aquele primeiro passo. Se você sente que a procrastinação está fazendo você perder tempo, oportunidades e até confiança em si mesmo, existe um material simples na descrição que pode ajudar justamente nesse processo. O valor é mínimo, pensado para ser acessível, e sua compra também ajuda diretamente a manter este canal produzindo novos conteúdos como este. Se fizer sentido para você, acesse o link na descrição e conheça o material. É uma pequena decisão que pode ajudar você a parar de apenas pensar em mudar e começar, de fato, a agir. E agora, voltando ao que estávamos falando, existe um motivo psicológico para ser tão difícil sair desse ciclo. O mais estranho é que a inteligência emocional não começa quando você aprende a controlar uma reação. Ela começa muito antes, no instante em que percebe que está prestes a reagir. Pense naquela situação comum. Alguém demora horas para responder sua mensagem, e antes mesmo de descobrir o motivo, sua mente já criou uma história inteira. A pessoa perdeu o interesse, eu fiz alguma coisa, ela está me ignorando.
Em poucos segundos, uma situação neutra ganha um significado emocional. E é aí que existe um padrão que passa despercebido. Muitas vezes, não reagimos ao que aconteceu, mas à interpretação que construímos sobre aquilo. O cérebro tenta antecipar ameaças porque prefere uma explicação rápida a permanecer diante da incerteza. O problema é que esse mecanismo, quando vira hábito, começa a interferir na vida social. Você pode responder de forma fria, se afastar, cobrar atenção ou mudar seu comportamento sem perceber que tudo começou com uma conclusão que talvez nem fosse verdadeira. O mesmo acontece no trabalho, quando uma crítica é interpretada como humilhação, em uma amizade, quando um convite que não veio parece rejeição, ou em um relacionamento, quando alguns minutos de silêncio são tratados como prova de desinteresse. Pessoas emocionalmente mais desenvolvidas aprendem a criar um pequeno espaço entre o acontecimento e a reação. Nesse espaço, elas conseguem perguntar: o que realmente aconteceu e o que eu estou imaginando? Parece simples, mas essa diferença muda completamente a forma como alguém se posiciona. Porque quando você deixa de acreditar automaticamente em toda emoção que aparece, começa a recuperar algo que a maioria das pessoas entrega sem perceber: o direito de escolher como vai agir. E essa escolha revela outro hábito silencioso, especialmente importante quando alguém tenta provocar você de propósito. Existe uma coisa que muda completamente a forma como as pessoas tratam você, e ela acontece muito antes de qualquer palavra: a maneira como você reage quando alguém ultrapassa seus limites. Pense em uma situação comum. Uma pessoa faz uma brincadeira que incomoda, alguém desmarca um compromisso pela terceira vez, ou um colega tenta jogar uma responsabilidade que não é sua para você. Por dentro, surge irritação. Só que, em vez de dizer claramente o que pensa, você engole, sorri e deixa passar. Naquele momento, parece mais fácil evitar o conflito. O problema aparece depois. Quando esse comportamento se repete, você começa a ensinar silenciosamente aos outros até onde eles podem avançar. E isso não significa que as pessoas estejam sempre tentando manipular você. Muitas vezes, elas simplesmente respondem aos limites que percebem. Quando você aceita tudo para evitar desconforto, sua própria presença pode começar a perder força. Você se explica demais, pede desculpas mesmo sem ter feito algo errado, muda de opinião para agradar e passa a medir cada palavra com medo da reação alheia. Aos poucos, isso afeta relacionamentos, amizades e até sua confiança para tomar decisões. O curioso é que a mudança não exige transformar você em uma pessoa fria ou agressiva. Inteligência emocional também aparece na capacidade de permanecer firme sem precisar humilhar ninguém. É conseguir dizer não posso, isso não funciona para mim, ou prefiro que você não fale comigo dessa maneira, sem transformar uma conversa em uma guerra. Existe uma diferença enorme entre controlar os outros e controlar a própria postura diante deles. Quem entende essa diferença deixa de buscar respeito através da aprovação e começa a construir uma presença mais consistente. E isso cria um efeito interessante. Quanto menos você precisa provar seu valor, menos energia gasta tentando convencer os outros de quem você é. Mas existe um hábito ainda mais difícil de desenvolver, porque ele aparece justamente quando ninguém está olhando e quando admitir a própria responsabilidade pode doer muito mais do que culpar alguém. Talvez exista uma razão para determinadas situações mexerem tanto com você, mesmo quando, racionalmente, parecem pequenas. Uma crítica de alguém pode despertar uma irritação enorme. Uma pessoa se afastando pode provocar um medo desproporcional. Um simples silêncio pode fazer você imaginar que fez alguma coisa errada. E, muitas vezes, a intensidade dessa reação não nasceu naquele momento. Experiências anteriores podem ensinar a mente a ficar em alerta diante de determinados sinais. Se alguém passou muito tempo precisando agradar para evitar conflitos, por exemplo, pode crescer acreditando que qualquer descontentamento significa perigo para um relacionamento. Se aprendeu que demonstrar vulnerabilidade era motivo para ser ridicularizado, pode começar a esconder sentimentos até mesmo de quem realmente merece confiança. O cérebro cria associações a partir do que vivemos, e algumas delas continuam influenciando nossas respostas muito depois de a situação original ter desaparecido. É por isso que duas pessoas podem receber exatamente a mesma crítica e reagir de maneiras completamente diferentes. Uma escuta, pensa e decide o que fazer. A outra sente como se estivesse sendo atacada pessoalmente. Não porque seja fraca, mas porque aquele acontecimento atual encontrou uma ferida emocional antiga. O padrão fica ainda mais complicado quando a pessoa não percebe a repetição.
Ela troca de relacionamento, muda de emprego, conhece novos amigos, mas certas reações continuam aparecendo com rostos diferentes. É como trocar o cenário sem alterar o roteiro interno. Desenvolver inteligência emocional, nesse caso, não significa apagar o passado nem fingir que determinadas experiências não doeram. Significa perceber quando uma reação pertence ao presente e quando ela está sendo alimentada por algo que aconteceu antes. Essa percepção cria uma distância importante entre a emoção e a decisão. E quanto maior essa distância, maior a possibilidade de escolher uma resposta diferente daquela que você repetiu durante anos. Só que reconhecer esse padrão traz uma consequência que nem sempre é confortável. Chega um momento em que você precisa parar de perguntar apenas quem provocou sua reação e começar a observar o que você faz depois que a emoção aparece. É justamente aí que o comportamento começa a revelar o nível real de maturidade emocional. Existe um momento silencioso em que a inteligência emocional começa a mudar de verdade. Não quando você deixa de sentir, mas quando consegue perceber o que está acontecendo dentro de você antes de transformar aquilo em comportamento. Imagine receber uma crítica e sentir aquela vontade imediata de se defender. Durante muito tempo, talvez você respondesse no impulso, levantasse a voz ou passasse horas tentando provar que estava certo. Agora imagine notar a mesma reação surgindo e pensar: eu estou me sentindo atacado, mas isso significa necessariamente que estou sendo atacado? Essa pequena pausa pode parecer insignificante, mas muda a relação que você tem com as próprias emoções. Você começa a separar fato de interpretação, intenção de suposição e passado de presente. Uma mensagem curta deixa de ser automaticamente rejeição. Um não deixa de significar que você não é importante. Uma discordância deixa de parecer uma ameaça à sua identidade. E isso não significa ignorar sentimentos ou aceitar qualquer comportamento. Significa parar de entregar às emoções o poder de definir imediatamente o que determinada situação representa. Com o tempo, essa observação começa a modificar hábitos que antes pareciam automáticos. Você percebe que não precisa responder toda provocação, justificar cada escolha, buscar aprovação em cada conversa ou transformar qualquer desconforto em um problema enorme. E existe algo ainda mais importante. Essa mudança não acontece de uma hora para outra. Alguns dias você vai conseguir manter a calma. Em outros, vai perceber que reagiu exatamente como costumava reagir. Isso também faz parte do processo. A diferença está em reconhecer o padrão depois, entender o que aconteceu e criar uma nova possibilidade para a próxima vez. Quando você começa a observar seus pensamentos, emoções e impulsos em vez de obedecer imediatamente a eles, seu comportamento começa a ganhar mais liberdade. E talvez seja esse o ponto central de tudo. Maturidade emocional não é ter controle absoluto sobre aquilo que você sente. É desenvolver consciência suficiente para decidir o que fazer com aquilo que sente. No fim, a transformação acontece justamente nesses pequenos intervalos entre sentir e agir, porque é ali que uma reação antiga pode deixar de comandar uma escolha nova. Talvez, depois de observar tudo isso, fique mais fácil perceber que inteligência emocional nunca foi sobre se tornar uma pessoa que não se irrita, não sente medo, não se decepciona ou nunca perde controle. Somos humanos e emoções fazem parte da forma como interpretamos o mundo. A diferença começa a aparecer quando deixamos de enxergar cada sentimento como uma verdade absoluta. Uma reação pode revelar uma insegurança, um silêncio pode despertar uma lembrança, uma crítica pode tocar em algo muito mais antigo do que imaginávamos. E, quando esses padrões permanecem invisíveis, eles acabam conduzindo escolhas, relacionamentos e comportamentos sem pedir permissão. Talvez algumas das situações que mais incomodaram você ao longo dos anos não tenha sido apenas sobre aquilo que aconteceu, mas também sobre o significado que sua mente atribuiu ao acontecimento. É nesse ponto que a compreensão da própria mente se torna tão importante. Não para eliminar aquilo que sentimos, mas para enxergar com mais clareza o que existe por trás de cada reação. Porque, no fundo, desenvolver inteligência emocional não transforma alguém em uma pessoa distante ou indiferente. Apenas torna mais difícil confundir impulso com escolha, medo com realidade e passado com presente. E talvez a mudança mais profunda aconteça justamente quando percebemos que nossa personalidade não é formada apenas pelo que sentimos, mas também pela maneira como respondemos ao que sentimos. Se você chegou até aqui, é porque este assunto realmente fez sentido para você. Então, antes de sair, deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdo sobre psicologia, comportamento humano, emoções e desenvolvimento pessoal. E quero saber uma coisa: qual desses hábitos mais fez você se reconhecer?
Escreva nos comentários, porque sua resposta pode ajudar outra pessoa que está passando pela mesma situação. Se você ficou até o final, escreva também "Eu cheguei até o fim". Assim eu vou saber quem realmente acompanhou o vídeo completo. Agora, não pare por aqui. Assista ao vídeo que está aparecendo no card, porque ele complementa este assunto e pode revelar outro padrão do comportamento humano que muitas pessoas não percebem. E, se quiser continuar nessa jornada de compreensão da mente, acesse também a playlist do canal, onde você encontrará outros vídeos sobre personalidade, relacionamentos, emoções, hábitos e comportamento. Nos vemos no próximo vídeo.